nesse capítulo. São 5 quadros narrativos. E eu tenho dito que cada quadro narrativo é marcado por um diálogo bastante importante. Um diálogo muito importante no desenvolvimento da história. E nós estudamos, algum tempo atrás, dentro do capítulo 27, nós estudamos o primeiro quadro narrativo. E esse primeiro quadro narrativo envolve os versículos 1 a 4. E nós já estudamos isso. Há um diálogo nos versículos 1 a 4 entre Isaque e seu filho Esaú, e nós estudamos esse diálogo. E também apresentamos várias informações importantes sobre o capítulo todo, para que os irmãos entendam todo o capítulo, o lugar dele, a importância dele na história em Gênesis e na teologia em geral. E eu mencionei esses aspectos introdutórios, essas informações iniciais, eu as elenquei pelo menos 2 vezes já, na medida em que eu fui falando sobre esse texto. Nós dissemos também que o segundo quadro narrativo é um quadro que começa no versículo 5 e vai até o versículo 17, onde existe um outro diálogo bastante importante, mas é um diálogo longo. Vai do versículo 5 até o versículo 17. E nós começamos a estudar esse diálogo na semana passada. Nós não terminamos, nós só falamos sobre o versículo 5 na semana passada. Eu expliquei somente o versículo 5, por quê? Porque nós pegamos esse quadro narrativo, do versículo 5 até o versículo 17, e nós o dividimos em 4 partes, para que pudéssemos estudar de modo sistemático, para que fosse mais fácil para os irmãos acompanhar a exposição desse quadro narrativo. Então, nós já estudamos o primeiro quadro narrativo, versículos 1 a 4, e agora estamos estudando o segundo quadro narrativo, que vai dos versículos 5 a 17. Os outros quadros narrativos nós vamos estudar depois que terminarmos esse segundo. Nós temos aí o terceiro quadro narrativo, que vai do versículo 18 até o 29, é um longo quadro narrativo, onde há também um diálogo importante. Veremos o quarto quadro narrativo, que vai do versículo 30 até o 40, e o quinto quadro narrativo, que vai do versículo 41 até o versículo 46. Então nós temos muito que estudar nesse capítulo ainda. É um capítulo longo, tem 46 versículos, nós estamos só no começo, vamos caminhar aí, sem correrias, sem atropelos, compreendendo aí cada um dos versículos que está diante de nós. Nós estamos então no segundo quadro narrativo. Nesse quadro, Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Esse é o título desse segundo quadro narrativo. Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. E eu dividi esse quadro narrativo, como eu disse, em 4 partes. A primeira parte está no versículo 5. E os irmãos viram comigo o versículo 5. No versículo 5, nós aprendemos que a pessoa ardilosa atua nas sombras. Nós vimos isso. Uma lição importante para nós isso. Nós sabermos como é a mente da pessoa ardilosa, como ela trabalha. E aprendemos isso olhando o versículo 5. A pessoa ardilosa, a pessoa que prepara seus ardis, que prepara suas armadilhas, é uma pessoa que atua nas sombras. Nós falamos também, e eu só enunciei, mas não expliquei essa parte, que a pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. A pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Ela sabe como trabalhar. Ela maquina com inteligência as suas fraudes.
ela é muito inteligente, ela é muito capaz, ela é muito criativa em suas maldades, mas ela realiza isso com relativa facilidade. Ela é engenhosa em suas fraudes. E isso nós vemos nos versículos 6 até o versículo 10. Nós veremos isso hoje. Essa engenhosidade da pessoa ardilosa e o modo como isso se relaciona conosco, como isso deve afetar os nossos cuidados. Em terceiro lugar, nós vamos aprender, eu enunciei isso, mas eu ainda não expliquei esse ponto, não chegamos nisso ainda. Nós vamos aprender que a pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. Ela age assim, ela procura não agir sozinha. A pessoa ardilosa quer cumplicidade, ela precisa de cúmplices, não só porque isso vai auxiliar na execução dos seus planos maliciosos, mas porque também ela olha para o cúmplice como alguém que serve como uma poltrona mental para a sua consciência. Ela, sabendo que tem mais alguém ao seu lado, ela conta com a aprovação dessa pessoa. E isso serve como um anestésico para a sua consciência, saber, tem mais alguém comigo. Eu não estou sozinho nos meus planos, eu não estou sozinho nas minhas maldades. Eu tenho um cúmplice que está comigo, agindo como eu e aprovando o que eu faço. E eu disse também, nós enunciamos aqui isso também, que a pessoa ardilosa é indiferente aos afetos naturais. Nós temos destacado aqui, e hoje isso aparece novamente no texto, a ênfase presente nos membros da família. Isso, o autor bíblico Moisés, quando escreveu, ele quis destacar muito isso, a relação materna, a relação paterna, a relação fraterna ali entre os irmãos, a relação filho-mãe, filho-pai, essas coisas são muito destacadas demais no texto, não é à toa. O tempo todo essas relações são apontadas, o tempo todo essas relações são referidas. Por quê? O autor bíblico quer destacar tanto isso, quer falar tanto isso, quer tanto manter na nossa mente a realidade, a verdade, de que aquilo que estava acontecendo entre mãe e filho, entre esposa e marido, entre pai e filho. Por que ele faz isso? Para mostrar, entre outras coisas, que a pessoa ardilosa, ela é indiferente aos afetos naturais. Um irmão é plenamente capaz, dada a natureza humana, um irmão de sangue é plenamente capaz de prejudicar o seu irmão. Nós aprendemos isso no texto. A Bíblia arranca da nossa mente noções ingênuas e românticas. Ela tira isso da nossa cabeça. Ela mostra o que realmente pode acontecer. Um irmão pode se levantar para prejudicar seu irmão. Um homem pode fazer isso com o seu irmão. Pior. Uma mãe pode sim se levantar para prejudicar o seu filho. Isso pode acontecer. A história aqui presente mostra isso. A história esvazia, ela arranca de nós qualquer noção ingênua, romântica, achando que, uma mãe seria incapaz. Não. O texto mostra, não se iludam com a natureza humana. Uma mulher pode sim, movida pelas suas preferências, pelos seus interesses, ela pode sim se levantar e arquitetar planos maliciosos contra o seu filho. Ela pode fazer isso. Nós aprendemos aqui, uma mulher e um filho uma mulher, uma esposa, um filho, podem se levantar para enganar um marido velho e cego. Meu Deus! Isso é o cúmulo da
canalice. Mas o texto mostra que isso pode acontecer. E eu sei que enquanto estou dizendo isso, os irmãos que estão aqui estão pensando, isso explica o que aconteceu na minha família. Estão ou não estão? Agora eu entendo. Eu não acreditei na época que era possível isso acontecer. Mas agora, olhando para essas lições das Escrituras, olhando para essas histórias bíblicas, eu consigo perceber quão romântico, quão ingênuo eu fui ao me assustar, ao não acreditar que isso era possível. Porque as Escrituras mostram a possibilidade disso, dada a natureza pecaminosa, dada a condição espiritual do ser humano, movido muito mais pelos seus interesses próprios do que pelos seus afetos naturais. Bem, nós vamos olhar tudo isso, vamos trabalhar nisso tudo, os irmãos vão me acompanhar hoje na segunda verdade aí relacionada à pessoa ardilosa. Hoje nós vamos estudar os versículos 6 a 10. A pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Nós vamos conhecer isso, esses versículos hoje. Os irmãos vão andar comigo, nós vamos caminhar juntos sobre os versículos 6 a 10. E vamos realçar essa segunda verdade. A pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Antes, eu devo dizer, eu não posso deixar isso passar. Na semana passada, eu disse que a pessoa ardilosa atua nas sombras. E ao dizer isso, eu ilustrei isso, mostrando realidades presentes na Bíblia de pessoas que atuam nas sombras. E eu mencionei a conduta de homicidas, adúlteros e ladrões, pessoas que atuam nas sombras, e eu expliquei o texto de Jó 24, de 13 a 17. Eu disse também que essa conduta de atuar nas sombras é própria de pessoas que se levantam contra os indefesos e arranca dos indefesos o que eles têm. E eu disse isso com base no Salmo 10, versículos 8 a 10. Eu disse também que essa conduta de atuar nas sombras é a conduta das mulheres imorais, tanto as prostitutas quanto as mulheres alheias, ou o termo usado no texto que eu mencionei aqui, de Provérbios 23, a mulher estranha. A mulher estranha, no texto bíblico de Provérbios, ela não é uma prostituta, ela não vende o seu corpo como uma prostituta. Ela é apenas entre aspas, imoral. São aquelas mulheres que saem, moças que saem, vão aí numa festa, numa balada, ou sei lá como é chamado isso, e ali encontram ali um amigo, fazem uma amizade e naquela mesma noite dormem juntos. Esse tipo de mulher é a mulher estranha, é a mulher imoral. Nós dissemos aqui que essa mulher, ela também atua nas sombras como um ladrão. E ela muitas vezes é movida pelo interesse financeiro, ela quer conforto material. E ela então escolhe os homens com quem ela vai sair, visando benefícios materiais, visando o desfrute de algum conforto físico. O texto de Provérbios fala isso. E eu disse também, com base em Gálatas 2:4, eu disse também que os falsos mestres fazem isso, que os falsos mestres atuam nas sombras, eles se infiltram como espiões dentro de uma igreja, e quando se infiltram como espiões dentro de uma igreja, eles fazem isso para tentar descobrir os pontos fracos daquela igreja, e no momento certo, depois de adquirirem algum grau de autoridade ou de influência lá dentro, eles então colocam fardos sobre as pessoas da igreja. O objetivo
objetivo é entrar na igreja para colocar fardos sobre os crentes, para destruir a liberdade dos crentes. Os falsos mestres fazem isso. Eles entram na igreja, diz Gálatas 2,4, e eles com o tempo, eles se apresentam como dispostos a realizar a episcopê. Episcopê, o trabalho pastoral, de supervisão. Mas, na verdade, eles não querem realizar a episcopê. Eles se apresentam como mestres, como professores, como pastores, querendo realizar a episcopê. Mas, na realidade, o que eles querem realizar é a catascopê. Catascopê é espiar. É um inimigo que está espiando para ver os pontos fracos e, no momento certo, colocar sobre os membros, por meio de doutrinas falsas, fardos sobre eles. E eu disse, na semana passada, eu dei um exemplo. Eu dei o exemplo de Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fizeram exatamente isso na Igreja Batista de Belém do Pará, em 1910, quando chegaram. Eles chegaram dizendo que eram mestres, dizendo que eram pastores batistas, e era mentira. Eles se infiltraram ali na igreja, e quando o pastor Eurico Nelson viajou, ficou 5 meses fora, eles então colocaram seus fardos sobre os membros daquela igreja, dizendo que eles tinham que se esforçar, clamar, noites de vigília, orando, chorando para buscar o Espírito Santo, e assim incutiram dentro daquela igreja doutrinas falsas, causando grande sofrimento e grandes divisões. Eu disse que tinha uma carta para ler, mas eu não li domingo passado, porque não tinha tempo. E não vou ler hoje, porque o pastor Thomas e o Amorim, eles prepararam um videozinho que está no YouTube, e eles colocaram lá a carta de Raimundo Nobre, que foi o líder da igreja que ficou no lugar de Eurico Nelson, quando Eurico Nelson, o pastor Eurico Nelson estava viajando. E Raimundo Nobre tomou as medidas corretas para livrar a igreja daquele perigo. E o Amorim gravou ali a carta do Eurico Nelson, né, Amorim, uma voz bonita lá, né? Não sei se Eurico Nelson tinha uma voz tão bonita, mas ele gravou lá a carta, nós pudemos... Oi? Desculpe, a carta de Raimundo Nobre, né, o Amorim leu, e está no YouTube, então eu não vou ler para vocês, porque é uma carta até longa, né, Amorim? Acho que tem o quê? Gasta uns 5 minutos lendo a carta, né? Então não vou ler porque está lá, os irmãos podem acessar no YouTube e ouvir o pedacinho da pregação em que eu explico o que aconteceu, e ouvir a leitura da carta, tem a transcrição da carta também, do Raimundo Nobre, os irmãos poderão acompanhar ali, terão acesso ali àquilo. Isso eu usei como uma ilustração do que acontece, de agir nas sombras. Eu disse também que isso aconteceu muito nas igrejas batistas a partir da década de 70. Todos os crentes que estão aqui, batistas, que nasceram na década de 60 ou para trás, sabem disso. Todos. Isso não era uma coisa que nós ouvíamos falar. Não. Essa era uma prática constante e praticamente universal. Pessoas, mestres pentecostais entravam nas igrejas, não se apresentavam como pentecostais, isso eu vi. E eu não vi em uma igreja, nem em 2, nem em 3. Eu vi isso em todas as igrejas batistas que eu conheci na década de 70. Qualquer irmão batista que está aqui, perguntem para qualquer pastor batista antigo, qualquer um. Isso era público e notório. Todas as igrejas enfrentaram isso na época. Eles chegavam, entravam na igreja, não se apresentavam como pentecostais, eles seguiam exatamente a estratégia dos seus fundadores, de Gunnar Wingren e Daniel Berg. E chegavam ali e diziam que, olha, eu vou fazer uma reunião de oração em minha casa. Isso depois de ganharem a amizade dos irmãos. Vocês não querem ir? Mas eles não chamavam nunca o pastor. Nunca. Chamavam alguns membros da igreja. Quando o pastor descobria que havia uma reunião acontecendo na casa de algum irmão,
a heresia já estava disseminada. Irmãos, isso aconteceu aqui, nesta igreja. Essa igreja aconteceu aqui no passado, eu não era pastor aqui, mas aconteceu aqui no passado e dividiu a igreja. Isso aconteceu em todas as igrejas que eu conheci, todas. Isso aconteceu no Ipiranga. Amorim está aqui, eu era adolescente, isso aconteceu no Ipiranga. Graças a Deus o pastor Arthur era muito bravo, e ele pôs para correr todo mundo. Era um pastor muito severo e não deixou acontecer lá. Mas isso, irmãos, isso não são informações tiradas de livros. Isso eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Isso eu vi. E conversem com qualquer crente batista nascido na década de 60 ou antes, que ainda estiver vivo. Claro, não vai fazer sessão espírita. Converse aí com qualquer crente batista antigo, e ele vai dizer para você, realmente isso acontecia, eu vi isso, isso aconteceu na minha igreja. Então era uma técnica que agora não existe mais, não é feito mais isso, mas isso aconteceu muito. E eu usei essas coisas para ilustrar o que eu estava falando. Na verdade, eu não quero falar muito sobre isso, porque já atingi meu objetivo, quero ilustrar aquilo que eu falei, mas na verdade, existe, além daquela carta do Raimundo Nobre, existe, posteriormente, algum tempinho depois, existe uma carta do próprio pastor Eurico Nelson. É uma outra carta, datada de 5 de outubro de 1911. É uma carta que tem 110 anos, uma carta antiga, que está registrada no Jornal Batista, nos arquivos da Convenção Batista Brasileira. Está lá a carta, você pode acessar a carta. Você pode ver uma foto do jornal com a carta ali publicada na época. O pastor Eurico Nelson voltou para a sua igreja depois, vários meses. Quando ele voltou, a crise já tinha passado. Um caos completo, ele não sabia do que tinha acontecido. Graças a Deus, Raimundo Nobre tinha resolvido a situação e tinha excluído 17 pessoas da igreja que estavam envolvidas na heresia. Mas o pastor Eurico Nelson, chegando, ele também escreveu uma cartinha para o Jornal Batista para se explicar. Ele era o pastor da igreja. Ele também era sueco, e ele é conhecido, um título que foi dado a Eurico Nelson, é que nós não conhecemos a história do nosso povo, dos evangélicos do Brasil, nós não conhecemos quase nada, não damos ênfase nisso, mas Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia. Há um livro com esse título, Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Os irmãos podem acessar esse livro aí nos sites, aí ter acesso a ele, comprar em livrarias, em sebos. Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Ele sim, ele veio ao Brasil, não havia trabalho nenhum. E ele começou a evangelização e fundar igrejas. Isso sim foi um trabalho certo, um trabalho correto. Ele começou a fazer isso e teve sucesso no seu trabalho, e foi uma bênção, Eurico Nelson. E ele, quando ele fez essa viagem e voltou depois, encontrou e teve notícias de tudo o que aconteceu, ele escreveu uma cartinha pequena. Eu tenho uma cartinha aqui, essa eu vou ler para vocês, para completar a ilustração que eu comecei na semana passada e causou uma certa comoção na internet. Um monte de gente já me xingou bastante. É curioso, né, os irmãos que falam que são cheios do Espírito Santo, é incrível como fazem ameaças, xingamentos, coisas terríveis eles dizem, é assustador. Mas independentemente disso, eu vou ler a cartinha para os irmãos, para completar as informações, para que os irmãos saibam qual foi o desfecho daquilo tudo, quando o pastor voltou à igreja. Então, Eurico Nelson, depois de uma longa viagem, voltou, teve notícias de tudo o que aconteceu, ficou assustado e fez uma cartinha pequena, um parágrafo só, pequenininho aqui, dois parágrafos talvez, não sei, não está dividido em parágrafos aqui, mas eu vou ler para vocês porque é bem pequenininha, e os irmãos então terão a informação completa. Eurico Nelson falando o seguinte, dizendo que foi enganado, ele diz assim, 5 de outubro de 1911, tendo lido no Jornal Batista uma correspondência
na qual se me atribuía, e ao irmão João Jorge de Oliveira, a culpa de introduzir certos não batistas na igreja daqui, devo dizer o seguinte, ele certamente está se referindo à carta do Raimundo Nobre. Ele leu a carta do Raimundo Nobre, leu a carta e, assustado, quis dar satisfações do que aconteceu. Por que ele permitiu que aqueles homens entrassem na igreja? E ele diz, em verdade eu tenho a maior parte da culpa, ele diz. Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, ele diz. Julgando que um ministro batista, nenhum ministro, pastor nenhum, mas ele fala aqui isso. Julgando que um ministro batista não pode iludir ou enganar alguém, e esses dois senhores se apresentaram como ministros batistas, era mentira, convidei-os a trabalhar. Normal. Estava na sua igreja, chegaram dois pastores batistas, somos batistas. Podemos trabalhar aqui? Uau! Meu Deus! Bem-vindos! É para já! Comecem a trabalhar. Ele fala que isso aconteceu. Se apresentaram como batistas. E eu os convidei para trabalhar. Notem aqui a sutileza. É curioso isso. Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Ok. Irmãos, quando alguém diz isso para mim hoje, eu sei o que a pessoa quer dizer. Claro. Nós temos aí 110 anos de teologia pentecostal proclamada aí pelo Brasil afora. Mas você falar isso para um homem que nunca viu um pentecostal na vida, como é que ele vai entender isso? Como ele vai entender? Ele nunca viu ele não sabia o que era um pentecostal. Como é que ele vai entender isso? Diziam eles que haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Olha como ele interpretou. Ora, nós os batistas, cremos e sabemos que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. E que quanto maior for a medida do Espírito, tanto melhor. Ele entendeu que aqueles homens estavam dizendo, olha, nós somos pessoas cheias do Espírito Santo e trabalhamos movidos pela força que vem do Espírito Santo. Entendeu assim? Eu não entendia que na cabeça, eles estavam falando coisas que eram outras, eram diferentes. Eles diziam uma coisa e Eurico Nelson pensava outra. Não havia um entendimento em Eurico Nelson de que ser batizado pelo Espírito Santo era gritar, pular, falar em línguas. Ele não entendia assim. Na mente dele, alguém que tinha o Espírito Santo era alguém que trabalhava sob a dependência do Espírito Santo. E ele prossegue. Ora, como os ditos senhores se mostravam zelosos pela oração, convidei-os alegremente, pois a igreja estava, em verdade, necessitada de um desenvolvimento espiritual. Ele fala que a nossa igreja precisava de forças, de mais auxílio, de desenvolvimento espiritual. Eu chamei, venham trabalhar então comigo. E eles se diziam dedicados à oração, melhor ainda. Mais tarde, se você ler o diário de Gunnar Wingren, vocês vão ver o que era a oração. Gunnar Wingren, ele conta em seu diário que ele durante as orações, ele chorava e às vezes dava gargalhada sem parar. Isso era oração. Chorar bastante ou dar gargalhada sem parar. E também pular, saltar e pular no Espírito. Isso em 1911. É o que chamam de pentecostalismo clássico, né? Okay. Mas ele saltava e pulava no Espírito e dava gargalhada sem parar. Isso é oração para essas pessoas. Bom, muito bem. Ele continua dizendo, esse foi também o sentir do irmão João Jorge. Só tenho a acrescentar que os ditos senhores não receberam as suas demissórias dos Estados Unidos, as cartas apontando-os que eram pastores batistas, essas cartas não chegaram, e o senhor Wingren foi consagrado ao ministério pela Pentecostal Mission da Rua Clark, Chicago, para estabelecer igual trabalho no Brasil, segundo me disse o seu companheiro Daniel Berg. Tudo isso eles ocultaram. Agora estou informado que eles já abriram aqui a missão Pentecoste, ou coisa que o valha. Ele termina dizendo, não julgueis antes do tempo. E outro versículo, pelos frutos
os conhecereis, do vosso irmão Eurico Nelson. Então ele diz, eu deixei eles entrarem sim, mas eu fui enganado, eles mentiram para mim. Eles disseram que eram pastores batistas, falaram frases que tinham outro sentido, e eu acreditei, e eles entraram, e tudo isso aconteceu. E assim nasceu o pentecostalismo no Brasil, nessa missão Pentecoste. Um detalhe importante. Os anais da Igreja Batista do Pará dizem que mesmo depois disso tudo, esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, continuaram a visitar os irmãos batistas em suas casas. Continuaram insistindo e visitando e tentando levá-los embora para a sua igreja. Então isso não é um trabalho missionário. O que é um trabalho missionário? Se eu sou um missionário de uma missão pentecostal, o que eu tenho que fazer? Tenho que chegar num lugar e começar o meu trabalho. Não tomar o trabalho de outro. Tenho que iniciar o meu trabalho. E se eu quiser me inserir, entrar no trabalho de outro, eu tenho que ser honesto. Eu estava uma vez aqui na igreja e chegaram uns 2 ou 3 jovens de uma igreja chamada Renascer em Cristo. E na época eles tinham um programa chamado De Bem com a Vida. Era o nome do programa. Muito conhecido na época. Eles vieram aqui na nossa igreja e os jovens me abordaram aqui. E eles disseram o seguinte para mim, pastor, nós queremos chegar aqui em sua igreja, queremos entrar para a sua igreja, e nós queremos fazer um trabalho em sua igreja. Nós somos da igreja Renascer em Cristo, e nós queremos realizar um trabalho em sua igreja. E é um trabalho de revitalização, de reavivamento da sua igreja. Nós queremos fazer isso. E eu disse a eles, olha, muito obrigado pela disposição de vocês, mas a nossa igreja não precisa do seu trabalho de revitalização, mesmo porque o seu conceito de revitalização não tem nada a ver com o meu conceito e com o conceito bíblico de revitalização. Então, muito obrigado pelo desejo de ajudar, mas, na minha opinião, vocês têm um ministério errado. Vocês têm um programa chamado De Bem com a Vida, e vocês deveriam mudar o nome do programa para se chamar De Bem com o Mundo. Porque vocês são pessoas que estão de bem com o mundo. E para vocês, revitalização é isso, é mundanizar a igreja. É colocar na igreja aquilo que o mundo gosta, para encher a igreja de incrédulos que não querem transformação nem arrependimento nenhum. Então eu rejeito o trabalho de vocês. Se vocês quiserem vir à nossa igreja e sentar no banco e aprender a palavra de Deus como ela é, então vocês são bem-vindos. Mas virem aqui para fazerem esse tipo de trabalho que vocês querem fazer, não. Isso não é revitalização, isso é matar uma igreja com conceitos mundanos. Eles foram embora, nunca mais voltaram. Mas uma coisa é certa, eles foram honestos. Isso eles foram. Eles foram transparentes, foram honestos, foram verdadeiros, eles não vieram me enganar, eles não esconderam informações, eles não se infiltraram sorrateira, não. Eles agiram com plena honestidade e transparência. E eu pude então avaliar cada um dos itens das suas propostas. E disse, olha, isso eu não quero aqui em minha igreja. E eles muito educadamente agradeceram e foram embora. Esse é o modo certo de agir. A teologia deles é absurdamente equivocada. Mas o procedimento deles foi correto, honesto e louvável. O mesmo não se pode dizer desses 2 suecos que chegaram na Igreja Batista de Belém do Pará em 1910. Isso está errado e isso não deve ser imitado por ninguém. Alguns perguntam para mim, pastor, o que você quer que a gente faça agora? Nada. Não existe dívida histórica. Isso é uma grande bobagem. Não existe isso. Não tem que fazer nada. Tem apenas que
reconhecer que houve um erro, parar de endeusar esses homens, reconhecer que houve erro e desonestidade, parar de endeusá-los e nunca mais imitá-los. Dizer, erraram nisso. Talvez tenham acertado em outras coisas, mas nisso erraram. E nós não devemos imitá-los nesses erros. Não são santos de Deus inatacáveis. Não são, e essas cartas provam isso claramente. Muito bem, queridos. Bom, vamos começar o sermão de hoje. Eu sempre faço essa piada, né? Ninguém ri mais. Bom, irmãos, vamos caminhar um pouquinho sobre o texto. E aí fica encerrada essa parte histórica. Os irmãos ficaram curiosos. Pastor, cadê essa carta? Eu quero ler, que legal e tal. Joia, muito legal ver o interesse de vocês. Mas agora, então, acabou, tá bom? Tem aí as duas cartas. A Morim vai querer gravar essa também? Não sei. Pastor Thomas, não sei. Mas aí fica aí com vocês. E o desfecho da história fica assim. E os irmãos então já sabem então tudo o que aconteceu. Eu, no final do ano, vou lançar a terceira edição da Prática da Igreja de Deus, onde eu tenho essas cartas também e outras informações históricas. É possível que no final do ano esse livro já esteja disponível para os irmãos. Os irmãos poderão ver lá também. Muito bem, vamos então ver agora os versículos 6 a 10 do nosso texto de Gênesis 27. Veja aí, abra sua Bíblia e veja. Nós já estudamos os versículos 1 a 4, depois começamos o estudo dos versículos 5 a 17, já expusemos o versículo 5, vamos então fazer a leitura dos versículos 6 a 17, que diz assim: Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Até aqui, nós vamos na sequência ver, já lemos já o capítulo todo, os irmãos já conhecem o restante da história, mas nós vamos nos concentrar aqui na segunda narrativa. Na semana passada, dissemos, com base no versículo 5, que a pessoa ardilosa atua nas sombras. Agora, versículos 6 a 10, a pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Veja o Salmo 36, 4. Veja o que diz o Salmo 36, 4. A pessoa ardilosa. Veja aí como um texto de apoio. Salmo 36, 4. Veja aí. Diz assim: No seu leito, falando sobre o ímpio, o homem malicioso, o homem que tem no coração a voz da transgressão. Salmo 36, 4. No seu leito maquina a perversidade. Como é o pensamento do homem ardiloso, do homem ímpio. De noite ele se deita e ele começa a pensar em sujidades, em maldades. Ele faz planos à noite. É diferente do homem justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não é assim. De noite ele medita em outras coisas. Ele maquina o mal. Ele põe a cabeça no travesseiro e fica maquinando perversidades. Como eu vou perpetrar, como eu vou executar esses atos.
Vejam aí o restante do versículo. Detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. Ele está agarrado ao mal, fortemente agarrado, apegado ao mal. E ele medita no mal de dia e de noite. Vejam o Salmo 64, versículo 5. A pessoa ardilosa, que maquina fraudes engenhosamente. Veja Salmo 64, versículo 5. Diz assim: teimam no mau propósito. Eles são teimosos, eles insistem em seus maus propósitos, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? É assim o homem ardiloso. Ele age nas sombras e ele maquina com inteligência os seus planos de prática do mal. É o que nós vemos aqui Rebeca fazendo. Ela é ardilosa e ela, com inteligência, ela vai criando seus planos fraudulentos. Vamos então voltar agora para Gênesis 27. Vejam então o que ela diz no versículo 6. Ela escutou atrás da porta, ou em algum lugar ali, ela escutou a conversa de Esaú com seu pai, e Isaac dizendo que iria abençoá-lo no leito de morte, uma bênção irrevogável. Então diz assim o versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho. É importante observar isso. Durante todo o texto, durante todo o capítulo, essa expressão aparece inúmeras vezes. Seu filho, seu filho, seu filho. Se os irmãos olharem o versículo 5, os irmãos verão: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. O que nós temos aqui é uma espécie de contraste entre o versículo 5 e o versículo 6. É como se Esaú fosse filho de Isaac e Jacó fosse filho de Rebeca. O que o autor quer fazer é mostrar a divisão que há na família. Essa família está dividida. Tem Esaú, filho de Isaac. Tem Jacó, filho de Rebeca. Na realidade era um filho dos dois. Mas o texto realça essa distinção. Por quê? Quer mostrar a divisão presente na família. Vejam, o versículo 7 prossegue. Ela diz assim: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Vejam de novo a relação familiar realçada. O autor bíblico quer mostrar que todos esses danos, todas essas fraudes, todos esses enganos aconteceram dentro de um núcleo familiar. Nós não podemos estar desatentos a essa ênfase que é tão constante. É uma ênfase que não está aqui por acaso. É uma ênfase que está dizendo: se nós não formos cuidadosos, nós poderemos ser vítimas dentro da nossa própria família. Temos que tomar esse cuidado. Nós, os crentes, não podemos viver no mundo da lua. Nós não podemos ser ingênuos, românticos, não. A Bíblia coloca os nossos pés no chão e fala acerca da natureza humana. E mostra que a natureza humana, ela não considera muitas vezes os laços familiares. E nós podemos ter inimigos dentro da própria casa, disse o próprio Senhor Jesus isso. Então, e esse texto enfatiza essas coisas. Esse texto vai mostrando isso. Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Nós estamos em família. E ela então prossegue aí nos seus conselhos, sempre o narrador destacando que tudo está acontecendo dentro de um núcleo familiar. Vejam o versículo 7. Traze caça, foi o que Isaac disse para Esaú. Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. É importante que Rebeca tenha destacado isso. Ela está contando para Jacó o diálogo que ela ouviu entre Isaac e Esaú. E ela destaca algo. Ela diz o seguinte: olha, ele disse para o seu irmão
trazer uma caça, para assim ele comer e abençoar seu irmão diante do Senhor, antes que ele morresse. Por que ela enfatiza isso? Ela enfatiza isso porque ela é extremamente inteligente, ela é uma mulher ardilosa, ela tem ali os seus planos, as suas fraudes em mente, e ela quer mostrar desde já para Jacó que aquela bênção que seria dada era uma bênção que não teria como ser revogada. Era uma bênção dada pelo pai ao filho no leito de morte. E uma bênção dada pelo pai ao filho no leito de morte, na era patriarcal, era uma bênção que não podia ser cancelada. Então ela sabe disso. Ela quer incutir no seu filho o senso de urgência. Ela repete a mesma coisa no versículo 10. Veja o que ela diz: levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Ela fala de novo. Ela fala de novo que a bênção seria a bênção dada no leito de morte. A bênção do pai ao filho no leito de morte. Uma bênção irrevogável. E era irrevogável mesmo. Veja o versículo 32. Veja o que acontece no versículo 32. Quando Esaú chega, veja o que acontece. Veja o diálogo. Ele diz assim: perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho. O teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção. Ele quase teve um infarto aqui. E disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? E agora vejam o final. Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei. E como termina o versículo? E ele será abençoado. Não tem como cancelar. É a bênção do pai ao filho, no leito de morte. Eu não tenho como mudar isso agora. Ele fica desesperado diante disso. Eu não posso cancelar o que eu fiz. É uma via sem retorno. Não tem jeito. É por isso que na sequência, nós vemos Esaú desesperado. E dizendo: meu pai, sobrou alguma bênção? Ele diz: não sobrou nada. Não sobrou nada. Eu abençoei ele com tudo. Tudo, até com a chuva. Eu coloquei ele como Senhor sobre você. E Esaú desesperado disse: meu pai, abençoa também a mim, meu pai. E chora, diz o texto. Ele chora, porque ele sabe, tudo se perdeu. Não há como agora voltar atrás. E Rebeca, sabendo disso antes, o que ela faz? Ela enfatiza isso. Ela enfatiza: antes que morra. Olha, Jacó é a bênção paterna no leito de morte. Não é qualquer bênção. Jacó é a víbora, né? A língua bipartida, né? É sutil, é inteligente. Ela vai incutindo na mente do seu filho o senso de urgência. Ela vai incutindo isso ali. Olha, é a bênção do leito de morte. É a bênção, olha a bênção, antes que morra. Lembra disso. Essa bênção não tem retorno. Se você perdê-la, como dizem os jovens, abraço. Eles falam ainda assim? Falam? Não falam mais. Não dá para acompanhar isso. Se eles perderem, sinto muito. Já era. Já era. Então ela faz isso. Vejam então a sequência. Ela é ardilosa. É interessante a inteligência dela nas palavras. Ela vai incutindo sentimentos nele. Essa mulher, o Rafael falou para mim: pastor, ela é psicopata. Foi isso que falou, Rafael? Mais alguma coisa assim? Não. É uma coisa meio de psicopata. Você não falou para mim domingo passado? Não? Não. Mas não é isso. Psicopata não é assim? Mais ou menos? É, Anaí? Psicopata é assim? Olha lá. Ela é psicopata. Ou como eu vi na internet, ela é pescotapa.
Eu vi na internet a moça falando que ela era pescotapa. Mas isso aqui, na linguagem moderna, né? Na linguagem moderna, alguém iria dizer, essa mulher, ela toda essa habilidade dela, toda essa sua inteligência para o mal, toda essa capacidade de usar os termos certos e as expressões certas e incutir na pessoa os sentimentos que ela quer, essa capacidade de envolver a pessoa, de manipular a pessoa, de ganhar a pessoa e transformar a pessoa num fantoche para os seus propósitos, isso aqui é coisa, na linguagem que usam hoje em dia, é coisa de psicopata, eu ia falar de novo errado, psicopata. Ela é assim. Vejam a sequência, aqui o versículo 8 é demais. Vejam no versículo 8 o que ela faz. Olhem o que ela diz. Ela diz assim, versículo 8. Agora, pois, meu filho. O que existe aqui? É uma pitadinha de brandura terna. Mas não fica nisso. Ela está temperando as suas orientações com terna brandura. Por quê? Nós já aprendemos que essa expressão em Gênesis, meu filho, é uma expressão que aparece sempre num contexto de amor e de ternura. Sempre aparece assim essa expressão, nesse contexto de amor e de ternura. Então o que ela faz? Ela cria essa situação de ternos afetos, de uma afeição especial, de um carinho especial. Agora, pois, meu filho. E aí vejam a sequência, vejam o que ela faz a seguir. Ela diz assim, atende às minhas palavras. Essa expressão, atende às minhas palavras, ela repete no versículo 13 e no versículo 43. Por quê? Já vou explicar por quê. Vejam o versículo 13, o que ela diz. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Atende as minhas palavras. Vejam o versículo 43, diz assim, no final de toda a história. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Ela repete essas coisas. E o que significa? Qual é o papel dessa expressão? Essa é uma espécie de jargão. E é uma espécie de jargão para o bom conselho. No período aqui da patriarcal, nessa época, e até posteriormente, mesmo na época do Êxodo, nós encontramos essa expressão sendo usada sempre num ambiente em que alguém sábio vai dar um bom conselho. Filho, meu filho, ouve as minhas palavras. Você encontra isso no livro de Provérbios, pastor Thomas escreveu um livro sobre Provérbios. Filho meu, ouve as minhas palavras. Nós vemos isso quando Jetro dá conselhos a Moisés e diz a Moisés, olha, ouve as minhas palavras. Ou seja, era um jargão. E esse jargão significa o seguinte, olha, eu sou um conselheiro. E eu tenho um conselho sábio para te dar. Ouve, filho meu, as minhas palavras. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui essa mulher se apresentando inicialmente como uma mãe cheia de ternura. Meu filho, é a mãe cheia de ternura. Agora ela cresce na sua apresentação. Agora ela é a conselheira sábia, é a conselheira capaz. Ela diz, ouve as minhas palavras. Ela pronuncia, ela enuncia o jargão do conselheiro sábio. E aí ela prossegue. E veja o que ela diz no finalzinho do versículo. Ouve as minhas palavras com que o quê? Ordeno. Uau! O que acontece agora? Agora não é mais a mãe terna. Agora não é mais a conselheira sábia. Agora é a chefe. Ouve as minhas palavras com que te ordeno. Em Gênesis há várias referências. Gênesis 12, 20, 18 e 19, 26, 11, 28, 1 e 6. Essa expressão aparece sempre na boca de alguém superior, dando ordens para alguém inferior.
Então o que Rebeca faz aqui? Nessa frasezinha, agora pois meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno, ela vai se apresentando num crescendo. Primeiro a mãe amorosa, depois a conselheira sábia, e agora a chefe da casa. Faça o que eu vou mandar. Vocês percebem a forma como ela obriga, sem forçar? Percebem? Estou mandando, mas eu não sou violenta no comando. Ela não está dizendo, quem manda aqui sou eu, vai lá e faça. Não faz isso. Ela manda, mas ela manda com carinho. Ela tempera a frase. Ela dá uma pitada de carinho, mistura lá com o sal do bom conselho, mas coloca também a pimenta da ordem. E ela faz um bom tempero. Então a frase sai com força de comando, e ao mesmo tempo que sai com força de comando, sai também com tons de ternura, com um gostinho de ternura da mamãe que ama o filhinho. Ela é esperta ou não é? Muito esperta. Muito esperta. Ela sabe usar as palavras. Ela sabe temperar as palavras para manipular. Ela pede e obriga ao mesmo tempo, sem que a pessoa perceba. Ela deve ter feito aquele curso do Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Que ela sabe lidar com isso. E aos poucos, Jacó, que mostra uma séria resistência, nós veremos isso. Jacó, o modo como ele reage a princípio, mostra uma séria objeção. Ele não se mostrou disposto de pronto. Ele apresentou ali uma objeção grave. Mas aos poucos ele vai cedendo a essas investidas inteligentes de sua mãe. Vamos ver a sequência, os últimos versículos desse trecho. Diz assim: vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Esse trechinho mostra que ela tinha alguma influência, alguma autoridade na administração dos bens da casa. Nós vemos que Abraão era na casa dele, ele ordenava a preparação de novilhos, de refeições, tudo mais. Nós não sabemos como Sara administrava isso, mas aqui nós vemos que Rebeca, ela tinha acesso à administração dos bens da casa livremente. Isso não é problema. Sem problema nenhum ela fazer isso. Ela tinha esse acesso, tinha autoridade para isso, e ela realiza isso. Mas ela está usando isso para executar o seu plano. E é um plano simples, não é um plano difícil. O plano vai apresentar algumas dificuldades depois, que Jacó vai apresentar as dificuldades, mas ela vai saber lidar facilmente com essas dificuldades que o plano vai apresentar. Ela diz na simplicidade do plano, ela diz assim, nesse plano simples: traze-me 2 cabritos, era muita comida, 2 cabritos é muita comida, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Interessante aqui, essa expressão que aparece, deles farei uma saborosa comida para teu pai. Essa palavra que aparece aqui, palavra saborosa. Na Bíblia, essa palavra aparece só mais 2 vezes. E ela está sempre associada, obviamente, à comida, mas ela está associada, é curioso isso, a Bíblia nos assusta um pouco às vezes. Ela está associada, irmãos, fiquem atentos para isso, para essas sutilezas. Ela está associada à capacidade que a boa comida tem de seduzir alguém. Nós sempre conectamos a ideia de sedução, nós sempre damos à ideia de sedução uma conotação sexual. Sempre agimos assim. E não está errado.
Mas a Bíblia aponta para outras formas de sedução. E acredite se quiser, existe uma forma de sedução que não está ligado à cama, que não está ligada à cama, mas sim ligada à mesa. E se nós, os crentes, não estivermos atentos para esse tipo de sedução, nós podemos cair nela. Porque essa palavra, a saborosa comida, ela tem na Bíblia, ela aparece na Bíblia conectada a certos perigos. Eu posso cair em armadilhas perigosíssimas. E eu posso corromper as razões até da minha vida. Os propósitos da minha vida eu posso corrompê-los. Se eu for seduzido, não pela mulher estranha, como já falamos aqui, mas se eu for seduzido pelas iguarias sobre a mesa. E nós, como crentes que somos, servos da palavra de Deus, debaixo das orientações dela, temos que estar atentos para isso. Porque essas armadilhas existem, e nós temos que conhecê-las, a fim de que nós não caiamos nelas. E o autor bíblico, ele nos alerta acerca disso. Vejam Provérbios 23. Vejam a sedução dos manjares. Vejam o que pode acontecer com alguém seduzido por uma mesa rica. Vejam o perigo. E talvez você diga, isso é verdade, já aconteceu comigo. Pode ter acontecido com você, diante de uma mesa muito rica. Vejam, vocês que gostam tanto de comer bastante, podem comer bastante. Vocês que gostam de uma boa refeição, não tem problema, comam quanto quiserem. Mas é necessário que vocês estejam atentos a certos perigos ligados à mesa rica. Vejam Provérbios 23, de 1 a 4. Vejam o que diz aqui. Quando te assentares a comer com um governador, é uma comida boa ou ruim? Se João Dória vestisse sua calça apertada e convidasse você para um jantar, como seria esse jantar? Hã? McDonald's? Não, né? Como seria o jantar na casa do governador? Hã? Conselho que eu dou, não vá com uma calça apertada. Hã? Vá com uma calça de elástico. Você vai comer muito, não é verdade? É uma boa mesa, a mesa rica, é uma mesa nobre. Quando você se assentar na casa de um homem nobre, diante de uma mesa rica, a palavra de Deus está nos ensinando boa educação. Se você é mal educado, aprenda educação na Bíblia. É Deus falando conosco, é Deus falando com seus filhos, como se comportar na casa do governador, na mesa do homem nobre, na mesa de uma autoridade. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, manere. Viu, Coríntia? Os corintianos, né? Manere, não coma como um porco, seja moderado, comporte-se nessa casa. E ele prossegue, vejam o versículo 3, aqui vem o perigo, aqui vem a armadilha. Ele diz, não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. E vejam 4, que aqui isso pode levar, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. O que pode acontecer diante de uma mesa rica? Eu digo, eu quero ser igual, quero ser rico, quero ser assim. Aquela mesa, eu preciso de uma mesa daquela. Chega de arroz e feijão, chega de ovo frito, chega disso, não aguento mais, tomate e farofa. Eu quero os delicados manjares.
Eu não quero gelatina, eu quero tiramisu. Eu nem sei se eu já comi isso, eu falo tanto disso. Eu já comi isso. Já? Simone falou que eu já comi, eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu já comi isso. É caro isso, não é? Deve ser caro isso. É, Amorim, você que come sempre? É caro? A Anaí come sempre. Ok. Eu não sei direito o que é. A Simone falou que eu já comi. Mas eu digo, eu não quero a gelatina. Eu não quero doce de abóbora. Eu quero tiramisu. E eu estou brincando com vocês aqui, mas os irmãos estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Essas refeições podem incutir em nós o desejo de ficarmos ricos. E o apóstolo Paulo diz, os que querem ficar ricos, acabam caindo em terríveis armadilhas. E são vítimas de terríveis dores. Acabam se torturando com terríveis dores. E onde isso pode nascer? Onde pode nascer esse desejo de enriquecer? Isso pode nascer diante de uma mesa com finos manjares. Então a palavra de Deus nos alerta, não sejam ingênuos. Sejam atentos para os perigos onde eles estiverem. Seja na rua, seja numa tela de TV, seja na internet, seja no seu trabalho ali, nas relações de amizade, seja diante de uma mesa riquíssima. Uma mesa riquíssima pode incutir em você o desejo de ser rico. E isso é pecado. E isso pode conduzir você por veredas tortuosas. Isso pode conduzir você no rumo de dores agonizantes, terríveis, lancinantes. Cuidado. Cuidado, a comida saborosa pode criar no seu coração, a comida rica pode criar no seu coração o desejo de ser rico também. Fuja disso. Isso pode destruir a sua vida. Senhor, eu jamais imaginava esse perigo, mas ele existe. E talvez vocês já tenham sido tentados nesse campo por causa da comida. Mas vejam, o texto prossegue, versículo 6. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Novamente a comida, comida boa. E vejam a sequência, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que está dizendo esse texto? Que a boa comida pode levar você a fazer amizades falsas. Alguém pode te chamar para comer bem, apenas para impressionar você. E você então desenvolverá amizades com pessoas hipócritas e terá falsos amigos. E qual é a consequência disso? Diz assim o texto no versículo 8: vomitarás o bocado que comeste. Essa falsa amizade vai fazer mal para o seu estômago e perderás as tuas suaves palavras. Você vai ter prejuízos nesse relacionamento. Você vai sofrer nesse relacionamento. Porque você fez amizades com uma pessoa que quis impressionar você. Que não era seu amigo de verdade. Quis apenas impressionar você. E com isso você teve um amigo falso. Que trouxe para você agonias terríveis. Por quê? Porque você se deixou seduzir por uma amizade falsa. Por causa da comida que aquele homem lhe deu. E aí você entrou nessa amizade, por causa da comida boa que ele te deu. E era uma amizade falsa, que fez você sofrer, ter prejuízos, passar por terríveis agonias. Foi a comida saborosa que seduziu Isaac aqui. Não foi outra coisa. Foram os 2 cabritos bem preparados. Eles faziam parte do plano.
cabritos bem preparados faziam parte do plano. Rebeca soube usar isso. E ele ali envolvido naquela comida e bebendo ali também e comendo ali também, ele se deixou levar pelo engano e realizou algo que ele não pôde mais tarde desfazer. O texto termina, Rebeca dizendo: levá-la-ás a teu pai. De novo a relação familiar que o autor não quer que saia da nossa mente. Para que a coma e te abençoe. E no final, antes que morra. É urgente. Faça isso logo. Senão você vai perder uma grande oportunidade. E assim, essa mulher ardilosa mostrou a engenhosidade de suas fraudes e conduziu seu filho naquela direção. Irmãos, toda essa habilidade, esse modo de falar inteligente, que mistura ordem, conselho e ternura, que incute certas noções, olha, isso é urgente, mas eu vou dizer isso de forma sutil, que vai incutindo ideias, que vai criando algumas concepções, alguns contornos mentais na cabeça de quem ouve. Tudo isso é uma estratégia que nós encontramos, em especial, nos mestres mentirosos. Eu vou ler para os irmãos mais uma passagem só e depois nós vamos encerrar, mas eu quero alertar os irmãos no seguinte sentido: os falsos mestres fazem a mesma coisa. Os falsos mestres, eles se aproximam de nós com palavras doces, com conselhos sábios, entre aspas, e com certas pitadas de comando para nos intimidar. Eles fazem isso para nos conduzir no rumo das suas mentiras. Eu vou apontar para vocês um texto, o texto de Romanos, no capítulo 16. Há outros textos, a Gálatas 4:17, a Judas 16, mas o texto de Romanos 16 é muito interessante. Veja o que diz. Vejam o que diz o texto. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que fazer? Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo. Não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Os falsos mestres são como Rebecas, com palavras suaves, com lisonjas. Eles não estão interessados em nossa felicidade, eles têm seus próprios interesses, eles querem servir o seu próprio ventre, as suas próprias paixões, mas eles se aproximam de nós com palavras doces e suaves, com lisonjas, e assim enganam o coração dos incautos. Nós vivemos na era dos falsos mestres. E eles agem dessa forma. Aprendendo com Rebeca, nós aprendemos como nos precaver de homens assim. E aprendemos também que o Evangelho é apresentado de um modo totalmente diferente. O Evangelho não é apresentado com suaves palavras e lisonjas, não. O Evangelho não diz assim: você é uma pessoa maravilhosa. O Evangelho não diz assim: você é a menina dos olhos de Deus. Não. O Evangelho não tem suaves palavras e lisonjas. Não. O Evangelho é uma palavra de verdade que diz ao pecador:
todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos. E mais, diz o Evangelho, o salário do pecado é a morte. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho não se apresenta de início com suaves palavras e lisonjas. Não. O Evangelho assusta. O Evangelho assusta com palavras assustadoras, palavras terríveis, palavras que aterrorizam a pessoa. Todos pecaram, todos, e estão separados da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Ele não tem segredinhos. Ele não tem cartinhas na manga que ele apresenta depois para nos surpreender com novidades, não. Ele não apresenta para nós um bolo açucarado. O Evangelho não é um tiramisu, não é. Não é também uma gelatina, não é. Não. Ele se apresenta a nós com uma dura notícia. Ele se apresenta a nós com a verdade que fere, que machuca, que agoniza. Ele se apresenta a nós com a verdade que nos aterroriza, nos assusta, nos deixa desesperados. E que nos mostra que a única solução é nos lançarmos desesperados, aterrorizados aos pés da cruz, dizendo: socorro! Socorro! Salva-me! É assim que o Evangelho se apresenta. Não é como o Evangelho açucarado dos falsos mestres. Não é como o Evangelho cheio de florzinhas que vemos aqui, a que Paulo se refere nesse capítulo. Não. É o Evangelho que diz: nós estamos perdidos, separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. É isso que o Evangelho diz. Ele não se aproxima de nós sutilmente com palavrinhas: meu filho, meu queridinho. Não. Ele diz a verdade sobre nós. E depois de apresentar a terrível notícia de que estamos perdidos, sem esperança alguma, ele diz: mas o Senhor Deus, na sua misericórdia sem fim, e sem que nós merecêssemos, nos amou e enviou o seu Filho para sofrer toda a punição dos nossos pecados. E ele veio aqui e viveu aqui sem pecado. Ele nunca pecou. Dolo algum jamais se achou em sua boca. E ele foi morto. Nós deveríamos morrer. O salário do pecado é a morte. Nós deveríamos receber esse salário. Mas ele o recebeu em nosso lugar. E hoje ele diz: aquele que vem a mim, eu de modo nenhum lançarei fora. Todo que crê em mim não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Hoje ele diz isso a nós, pecadores, mortos, separados de Deus por nossos delitos e pecados. Ele diz isso. Nós estamos perdidos, mas o seu Filho, o Filho de Deus, veio aqui, morreu em nosso lugar, e hoje, quem crê nele será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem bajulação, não tem palavras suaves de bajulação, não. Mostra a realidade. E todo aquele que ouve essa realidade, e ouvindo essa realidade, percebe a verdade que há nela, e tangido pelo Espírito Santo, por meio dessas verdades, se prostra aos pés da cruz e clama: Senhor, salva-me, ele salvará. E é essa mensagem, queridos, que temos que pregar. Não deem ouvidos aos falsos mestres, com suas bajulações, suas promessas vazias, seu evangelho açucarado. Não acreditem nessas coisas. Ouçam o evangelho genuíno, que fere, mas que mostra o remédio para essa ferida, que assusta, que deixa o coração em pânico, mas depois o apazigua dizendo: quem crer, no entanto, será salvo. É esse o evangelho que nós cremos, é esse o evangelho que pregamos, e é esse o evangelho que você, que ainda não é crente, deve abraçar. Você crê nesse evangelho? Você crê nesse evangelho? Ou você está buscando palavras suaves e lisonjas?
Se você está buscando palavras suaves e lisonjas, você vai encontrar muitas. Há muitos pregadores de palavras suaves e lisonjas. Mas essas palavras, essas mensagens não salvam ninguém. Você tem que se curvar ao evangelho verdadeiro, sem palavras suaves, sem lisonjas. O evangelho que assusta, aterroriza, mas mostra a seguir a saída, mostra a seguir a salvação e se curvar a ele dizendo: Senhor, eu creio nesse evangelho, salva-me. Ele ouvirá e salvará e fará de você uma nova criatura. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra nos ensina como é a pessoa ardilosa. E nós temos que aprender essas coisas para que vivamos neste mundo de modo sábio. Ajuda-nos para que saibamos detectar o perigo e não sigamos após falsos mestres com suas palavras doces, suaves e de lisonjas. Que fujamos disso tudo e que a nossa fé seja voltada para o que é verdadeiro, ainda que aquilo que é verdadeiro muitas vezes seja difícil, mas que nós nos deixemos levar sempre, sigamos sempre a verdade da sua palavra, que liberta, que corrige, que transforma e que salva. Pedimos essas bênçãos, agradecidos por esse texto, em nome de Jesus. Amém.